Olá, irmãos, continuamos aqui nos nossos devocionais semanais, lembrando vocês, toda segunda-feira, 19h30, 20 horas, quinta-feira, 19h30, 20 horas, nós temos aqui um encontro marcado para estudarmos o livro de Salmos. Hoje nós veremos o Salmo 13. Se você ainda não assistiu os Salmos anteriores, os devocionais anteriores, você pode ir até o meu canal, Pastor Cantoca, eles estão lá gravados, você pode assistir com calma, estudar cada um deles, refletir sobre eles, e o meu desejo é que eles possam verdadeiramente edificar você, trazer consolo, ânimo, possa te trazer motivação para cada vez mais servir com alegria ao nosso Deus. Hoje nós veremos o Salmo 13, e nós lembramos, eu volto a lembrar os irmãos, que o Salmo 13 é para as Bíblias em que as versões são as versões aquelas que nós utilizamos nas igrejas evangélicas. Já as versões católicas, elas trazem o Salmo com a numeração 12. Então é 13 para os evangélicos, 12 para os católicos. Vamos lá ao Salmo 13 então, ou 12, e faremos a leitura dele. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Esse é o título que traz a versão que eu utilizo, que é a versão Almeida Corrigida Fiel. Aí inicia-se o Salmo. Salmo de Davi, para o músico mor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza ao meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse salmo, como nós já dissemos e já lemos aqui, acabamos de ler, é um salmo também de Davi, também um salmo que foi deixado sob a responsabilidade do músico mor, do diretor de música. Nós não temos nenhuma informação segura que possa trazer a nós o momento exato em que Davi escreveu esse salmo. Então não há como nós sabermos exatamente quando foi. Mas nós podemos ver que Davi estava pedindo algo relacionado aos seus inimigos, à opressão dos seus inimigos, e não estava recebendo ou enxergando a resposta de Deus. E ele, dessa forma, estava muito angustiado. Ele orava e não era respondido, ou não enxergava a resposta do Senhor para ele. E então, por duas vezes lá no primeiro versículo, nós enxergamos a mesma expressão de angústia. Até quando? Até quando? Ou seja, diariamente eu clamo, diariamente eu peço, mas até quando, o Senhor não me responderá? Esse salmo, por essas duas expressões, ou por essa expressão repetida por duas vezes, ele é conhecido, foi conhecido no tempo de Spurgeon, exatamente dessa forma. Então, nos tempos de Spurgeon se dizia o Salmo 13. Que salmo? Aquele salmo até quando? E é uma situação que todos nós conhecemos. Por vezes nós oramos ao Senhor e nós não enxergamos a resposta. E então chegamos diante dele e dizemos, até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que suportar essa situação? Até quando eu não terei uma resposta para tomar a decisão? Até quando eu sofrerei injustamente da forma como eu tenho sofrido? Até quando eu aguardarei a sua volta? Tantos até quando nós temos em nossa vida. Então, quantos salmos até quando nós podemos escrever, ou nós estamos escrevendo diariamente no nosso viver? Eu já disse outras vezes que eu creio que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. E por que eu creio isso? Porque eu vivo isso diariamente. Quando eu oro,
a Deus, eu ouço o Senhor falar comigo. Não há como eu negar isso. Eu não posso negar aquilo que ocorre comigo constantemente. Dizer que eu ouço Deus não quer dizer que eu consigo escutar o som que sai da voz do Senhor, mas eu consigo receber em minha mente as palavras que Deus traz por meio do Espírito Santo, respondendo aquilo que eu clamo a Deus. É bem provável que Deus esteja falando com você e você acredite que você que está falando com Ele e tão somente é um monólogo. Você fala e você não ouve Deus falar absolutamente nada com você. Então não existe diálogo, é apenas você falando e você não ouve ninguém te respondendo. Mas se isso tem acontecido com você, o que eu posso te dizer é que talvez uma dessas 3 situações que eu vou citar agora estejam acontecendo. Primeiro, você está orando, mas está faltando você conhecer o vocabulário de Deus. Não há como falar uma língua estrangeira, não há, por exemplo, como eu falar o alemão, se eu não conheço o vocabulário alemão, se eu não conhecer as palavras, as expressões em alemão. Então, se alguém me responder, eu não vou entender nada. Realmente será um monólogo. Eu falarei com o alemão falará comigo e eu não entenderei absolutamente nada, porque eu não entendo a sua língua. Quando eu estou falando disso, eu quero dizer que você precisa estudar a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E não estudá-la apenas para obter conhecimento, mas estudá-la vivenciando, experimentando a Bíblia, absorvendo realmente o que ela traz de ensinamento e compreendendo profundamente. Profundamente não é você tendo informação das línguas originais ou informação de todo o contexto, mas experimentando aquilo que Deus te ensina por meio dela. Quando você experimenta a palavra de Deus, você retém a palavra de Deus não apenas por memorizá-la, mas por conhecer os princípios que estão por trás dela, compreender esses princípios. E compreender os princípios da palavra de Deus significa compreender a essência do Senhor. E quando você faz isso, talvez a mais profunda forma de intimidade com Deus. E quando você faz isso diariamente, estuda a palavra dessa forma, praticando a palavra diariamente, você ora a Deus e o Espírito Santo imediatamente traz a resposta do Senhor, trazendo a palavra dele à sua mente. E você então obtém as respostas daquilo que você está pedindo. Você compreende o que Deus está fazendo na tua vida. Se é para motivá-lo, você sai motivado. Se é para consolá-lo, você sai consolado. Se é para você aprender e ser corrigido, você sai então sabendo da exortação que Deus te fez, da correção que Deus te fez. Então, quando você ora e conhece o vocabulário de Deus, porque você estuda a palavra do Senhor com seriedade, não apenas como se ela fosse mais um livro de informação, mais um livro de história, mais um livro de conhecimento geral, você estuda como sendo a palavra de Deus na sua vida, você ouve o Senhor te responder por meio da palavra do Senhor, e a sua oração então se torna uma oração gostosa, porque você está falando com Deus, você está dizendo e Deus está te respondendo, você está perguntando e o Senhor está falando, você está triste se colocando diante de Deus e Deus está te consolando com a palavra dele. Então isso não é um monólogo, para mim isso é um diálogo. Eu converso com o meu Senhor, eu converso com o meu Deus, e ele não me deixa sem respostas. Se eu não enxergo as respostas dele, talvez o que está precisando é eu estudar mais a palavra dele, principalmente sobre o assunto que eu estou recorrendo a ele. Outra razão que muitas vezes o crente não ouve Deus responder é porque a resposta não é a opção que o cristão está dando para Deus. Muitas vezes o crente ora ao Senhor e dá opções. Deus, eu tenho esse problema e eu preciso que o Senhor responda ou da forma A, B ou C. E Deus às vezes vai responder nenhuma das anteriores, né? Ele vai te dar uma outra resposta. Mas você está com a mente fixa, com os olhos fixos naquelas 3 opções que você deu a Deus. Não é assim que ora. Nós chegamos diante do Senhor, colocamos as nossas aflições, colocamos os nossos problemas, colocamos as nossas alegrias, colocamos a nossa gratidão e nós não colocamos opções de resposta a Deus. Nós esperamos que Ele nos responda. E Ele nos respondendo por meio da sua palavra, por meio de sabedoria, entendimento, discernimento dado pelo Espírito Santo, então nós obtemos a resposta do Senhor em nossas vidas. Então talvez você não esteja enxergando ou ouvindo a resposta de Deus, porque você tem colocado opções na sua oração. Senhor, estou com esse problema, então eu quero que o Senhor responda ou assim, ou desse jeito, ou desse outro jeito.
Não, não faça isso. Normalmente Deus vai responder de uma maneira que você nem imagina, que você não enxerga, porque você é limitado, eu sou limitado, mas Deus é Deus, né? Soberano. Ou então, talvez a resposta Deus está te dando todos os dias que você clama, mas a resposta dele é: não é o momento ainda de que isso ocorra. O que você está me pedindo, por enquanto, não deve ser feito. Por que não deve ser feito? Porque eu quero que você aprenda uma determinada lição e aprenda, em especial, confiar em mim. Então, aguarde, né? Eu já ouvi você, eu já entendi o que você precisa, eu já sei da sua necessidade, mas espera. Agora, muitas vezes a gente não quer aceitar essa resposta espera como se fosse uma resposta do Senhor. Ou então a resposta aprenda nessa circunstância, a gente não quer aprender naquela circunstância, a gente quer que ela passe logo, se for uma dificuldade, né? Que vá muito rápido. Então, nesses três fatores, dessas três formas, talvez seja o que esteja ocorrendo e você não esteja ouvindo, então, e esteja achando que você, numa oração, só você fala e Deus não te responde. Uma dessas três podem estar ocorrendo. Ou você não está estudando a palavra devidamente, corretamente, por isso você não ouve Deus falando com você, você não entende o vocabulário de Deus. Ou então, Deus vai te responder, mas não será em nenhuma das opções que você tem dado a ele. Ou por fim, Deus vai responder, mas no tempo dele, e não no seu tempo. E uma dessas três estava acontecendo com o salmista. Ao final eu digo para você, ou no transcorrer da exposição, qual delas que eu creio que estivesse ocorrendo com Davi. Mas vou então para a questão do texto, né? O que é importante nós fazermos quando nós estamos angustiados e não conseguimos enxergar a resposta do Senhor? Até quando? Até quando, né? Quando não se ouve a resposta de Deus, o que eu devo fazer? Primeiro eu devo fazer uma autoanálise e ver se não está acontecendo um daqueles três pontos que estão acima. Mas de maneira alguma eu posso deixar de louvá-lo, de adorá-lo, de reconhecê-lo como Deus e de recorrer a Ele. E essa eu creio que seja a grande lição desse salmo. O salmista, apesar de angustiado, de não ter a sua resposta ou de não enxergar a sua resposta, ele ainda assim mantém o louvor a Deus, ainda assim mantém-se confiante no Senhor. Então, persistir na oração, fazer uma autoavaliação da sua vida e continuar a louvar a Deus. Esse salmo claramente é dividido em três partes e a maioria dos teólogos dividem dessa forma. Três partes e essas três partes, 2 versículos em cada uma delas. Então, versículo 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. São essas as três partes, né? Não há segredo, não há dificuldade alguma em se compreender isso. Os primeiros 2 versículos, a primeira parte, nós encontramos o salmista, ou Davi, né, que nós sabemos que é o salmista, angustiado de não ser respondido. Então diz assim: até quando te esquecerás de mim, ó Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele não ouve a resposta de Deus. Aqui o salmista está falando sozinho. É o que ele pensa. É o entendimento dele. Ele fala, Deus não responde. Deus vira o seu rosto e ele clama e o Senhor, ele não ouve resposta nenhuma de Deus. Então realmente parece um monólogo no versículo 1. É isso que o salmista está sentindo, né? Está enxergando. E por isso que ele precisa fazer aquela autoanálise. Será que ele tem conhecido a palavra de Deus para ouvir e entender a resposta do Senhor? Será que o que está acontecendo é o salmista colocando opções do que Deus deveria fazer com os seus inimigos e Deus não está falando, não está respondendo com nenhuma daquelas opções e ele não consegue enxergar uma outra opção diferente, né? Opção que ele não deu a Deus, mas que Deus está usando para trabalhar na vida dele? Ou talvez Deus esteja falando para Davi, espera, aproveita esse tempo agora e aprende. Aprenda de mim, aprenda a confiar em mim, né? Talvez seja isso que está acontecendo, né? Vamos seguindo. Versículo 2, a gente vê que Davi enxerga que aquela situação dele falar com Deus e não ver a resposta de Deus é uma situação perigosa. E é perigosa para você também, meu irmão, minha irmã.
Se você está orando e você não ouve resposta de Deus, se você está se sentindo dessa forma, não consegue enxergar uma resposta de Deus, não consegue enxergar Deus falando com você, isso é muito perigoso. Veja o versículo 2. Até quando consultarei com a minha alma? Falarei comigo mesmo. Né? Por quê? Porque o Senhor não me responde, eu fico falando comigo. Né? Tendo tristeza no meu coração a cada dia. Conviver a cada dia, com tristeza no coração, falando com Deus, e Deus, então, você não ouvindo a voz do Senhor, isso é muito perigoso. E é muito perigoso porque ele diz, veja a continuidade do versículo, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Porque você começa a ver que você vai definhando e todos os seus inimigos, todas as circunstâncias contrárias vão crescendo, se exaltando sobre você. E você se encontra desamparado, porque você recorre ao seu Deus e você não ouve o seu Deus. Mas você não ouve o seu Deus não por culpa de Deus, mas bem provavelmente por culpa sua. E isso pode ser corrigido na sua vida. E é isso que eu desejo que você faça hoje. Revendo os 3 primeiros pontos, se você não tem negligenciado em cada um deles, e olhando para esse salmo, qual será o final, o resultado final dele. O segundo ponto é que, e é o que você deve fazer, se você está sentindo essa tristeza profunda e não está ouvindo Deus te responder, é você persistir na oração. Saber, nesse momento, pela sua razão, pelo seu conhecimento, de que você precisa continuar orando. E esse é um princípio que nós encontramos na Bíblia toda, desde o início da Bíblia até o final. Até no Novo Testamento nós encontramos lições de persistência de oração. Nós precisamos persistir em oração. Diz o versículo 3, atende-me, ele continua clamando, atende-me, ouve-me, Senhor, ó Senhor meu Deus. E ele pede, olha que interessante, ilumina os meus olhos. Então ele começa a compreender que Deus talvez esteja respondendo, que a resposta esteja ali diante dele, mas ele precisa que seja iluminado os seus olhos para ele enxergar qual é a resposta. Iluminar para ver, precisa existir alguma coisa. Então a resposta já existe, mas eu preciso conseguir enxergar essa resposta. Então, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ou seja, se não iluminar meus olhos, se eu não enxergar essa resposta, o que acontece comigo é ir definhando, eu ir acabando, me desmotivando, chegando ao ponto de morrer. E Davi, então, chega nesse momento aqui, persistindo em oração, e o resultado que vem da sua persistência é o louvor, porque ele enxerga a resposta de Deus, creio eu. Versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, no teu amor, na tua bondade. Confio na tua salvação. E na tua salvação se alegrará o que? O meu coração. Davi se lembra de que Deus é o Deus que salva ele. E, portanto, ele se alegra nessa salvação. E ele confia em Deus, porque Deus é um Deus bondoso com ele. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso para com Davi. E diz o versículo 6, então, cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor, por quê? Porquanto me tem feito muito bem. A oração de Davi, que se inicia com Davi pedindo a Deus que responda a ele, porque ele não ouve o Senhor, até quando? Até quando? Ele chega então ao final desse salmo dizendo o seguinte, até quando? Até quando Deus quiser, porque até lá eu continuo confiando no Senhor, porque eu olho para trás e vejo quanto de bem Ele já fez em minha vida, e mais, eu me alegro na minha salvação. Davi ergue a cabeça e continua caminhando, porque a resposta ele acabou de ouvir de Deus. Eu sou o teu Deus amoroso. Eu sou o Deus que sempre cuidou de você, que te preservou de situações que sequer você sabe que ocorreram de perigo à sua volta. Eu sou o Deus amoroso, que trato de você com carinho em cada detalhe da tua vida, te dando o sustento e direção, o amparo e a defesa. Eu sou o teu Deus, o Deus da tua salvação.
Se alegre nessa salvação. Não duvide de que eu tratarei todo mal. Cuidarei de todo perverso e julgarei cada um deles. Nada passa despercebido aos meus olhos. Nem você, Davi. Portanto, quando você ora a mim, eu falo com você. O que acontece é que muitas vezes você não vê. Mas mesmo assim, eu iluminarei os seus olhos para que você enxergue aquilo que eu tenho te respondido. Que assim seja com você, meu irmão. Que assim ocorra com você, minha irmã. Que as suas orações sejam diálogos com o Senhor. Boas conversas. Conversas com um Pai amoroso, em que você fala e Ele responde. Cuide para que a tristeza não tome conta do teu coração, para que o desânimo não venha até você. Lembre de tudo que Deus tem feito de bom na tua vida e que você continue confiando nele. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Uma boa noite de descanso a vocês e que a paz do Senhor e que também a sua graça esteja sobre cada um. Amém.